Bate-papo. Estamos em contato nesta manhã de terça-feira com a Daiane Maria, vereadora Daia Maria, vereadora de Cruzeiro do Sul e também presidente da Associação de Vereadores do Vale do Taquari, a AVAT. Vereadora, bom dia, prazer falar contigo. Bom dia, Aline. Bom dia, Moisés. Bom dia. Aos ouvintes da Rádio Independente, em especial aos ouvintes de Cruzeiro do Sul, que eu sei que acompanham o programa de vocês sempre. Que bom, ficamos felizes. Vereadora, antes de falarmos sobre a expectativa do ano frente à associação, fazer uma fala sobre a sua campanha. Nós chegamos, eu e Moisés, ali entrevistar antes do pleito, antes do processo da campanha, porque havia a possibilidade, ou pelo menos se ventilava, a comunidade falava sobre a possibilidade do seu nome concorrer à prefeitura da cidade. Naquela entrevista já se posicionava como possível candidata à vereança, candidata eleita para mais um mandato. E o que a gente pode falar sobre isso? E a expectativa de trabalho primeiro lá na Câmara de Vereadores, uma vez que já sabe como funciona o processo e volta agora para mais um mandato. Exato, acho que a última vez que eu tive aí, a nossa conversa foi um pouco diferente, né? Existiam expectativas talvez de voos um pouco maiores, né? Mas eu acredito que a gente precisa ter maturidade no processo político para também, às vezes, dar um passo para trás e para lá na frente talvez dar dois passos para frente, né? E realmente na última eleição então concorri a vereadora novamente, fui reeleita, um reconhecimento também da comunidade do trabalho que foi feito nesses últimos 4 anos. E a gente espera que agora nessa próxima legislatura a gente consiga trabalhar de igual forma, né? Muito embora agora eu gosto que o pessoal taxa muito como oposição, né? Mas eu vejo que a gente precisa trabalhar na construção. O legislativo, num geral, ele precisa, junto com o executivo, e ponderando em cima dos projetos apresentados, pensar no que é o principal para a nossa cidade, que é, nesse momento, reconstruir e entregar lá na ponta, para a comunidade cruzeirense, um serviço de qualidade, resposta àquilo que eles vem ao longo dos anos pedindo, né? E nós estamos aí para trabalhar junto com a administração, muito embora sejamos de partidos diferentes. Eu sempre digo que um bom relacionamento é aquele que vem para construir algo que vai ser entregue, independente da sigla partidária, para as pessoas que moram na nossa cidade. Esse é o nosso papel enquanto representante. Daia, tu como vereadora e integrante da Câmara de Vereadores aí de Cruzeiro do Sul, o que a Câmara está fazendo para tentar auxiliar principalmente na reconstrução de casas, na criação de novos ambientes, de novos loteamentos? A gente sabe que algumas pessoas até têm já uma parte do material que foi doado, empresas estão doando, mas tem dificuldade porque não tem acesso à energia, não tem acesso, por exemplo, à água, porque falta daqui a pouco colocar no nome, ou daqui a pouco falta ter aquela escritura do loteamento. Como é que está se comportando aí a Câmara de Vereadores? A gente sabe que estamos já no final do mês de janeiro, mas o tempo urge. As pessoas têm muita pressa para reconstruir, para morar em um ambiente novo, longe da enchente. Bom, Moisés, eu te confesso que assim, os grandes projetos que são feitos pela Câmara, pela mesa diretora, eu ainda não tive conhecimento, né? O nosso presidente Júlio, ali junto com o vice-presidente André, a secretária Maísa e o vice-secretário Gustavo, ainda não reuniram a Câmara para até colocar quais são as diretrizes de trabalho deste próximo ano. O que eu posso falar é da Daiane, vereadora, que vem aí junto das famílias, tentando buscar resposta, né, junto aos setores de assistência social, junto ao pessoal do Reconstruir, é o que a gente também tem encaminhado muito, né? Pessoas que, tem um terreno, eu precisava de terra, eu preciso de ajuda. Então, a gente tem tentado encaminhar eles para o Reconstruir, para o Rotary, que são movimentos que surgiram na cidade em momento oportuno, liderado por pessoas que, de forma totalmente voluntária, vêm tentando ajudar a comunidade cruzeirense. Então, como a Câmara de Cruzeiro do Sul está em recesso nesse mês de janeiro, algo que tentamos modificar quando fizemos aí a reformulação do regimento interno, que seriam sessões semanais
e algumas outras alterações, mas nem tudo a gente acabou conseguindo fazer, né? Eu te confesso que a nossa primeira sessão agora vai ser no dia 5 de fevereiro, então a gente espera aí quais são os movimentos feitos pela mesa diretora para que a gente possa estar acompanhando, porque não adianta também eu querer trabalhar só a nossa bancada, né, Marne e eu, que somos a bancada do MDB, que a gente faz aí os nossos movimentos individuais, trabalhando diretamente com as pessoas, mas eu acredito que a Câmara precisa sim encabeçar um movimento um pouco maior nesse projeto de reconstrução, mas isso também não cabe a nós, que não somos, né, as detentoras, digamos assim, da caneta lá dentro da Câmara agora, neste momento, no que diz respeito às ações da nossa Casa Legislativa. Isso é comandado pela mesa diretora. Vereadora, vamos para a pauta da Associação de Vereadores do Vale do Taquari. Não é a primeira vez que vai estar à frente desta organização. Exato, é. E tive à frente da associação em 2023, quando eu fui a primeira mulher a assumir uma associação aí que hoje já tem 38 anos de existência, né? E neste ano estamos retomando as atividades, juntamente com toda uma diretoria que certamente vem para fazer um grande trabalho pelo nosso Vale, representando o Legislativo. Vereadora, até fazendo referência à pergunta do Moisés, os desafios daquele momento, e nós falávamos de ser a primeira mulher frente desta organização, eram determinados desafios, pensando numa entidade representativa com aquelas pautas que o Vale do Taquari tinha naquela oportunidade. Soma-se aquelas pautas, as pautas da enchente, né? O Moisés fez referência à reconstrução de Cruzeiro do Sul, as casas, a moradia, e aqui regionalmente nós poderíamos colocar esta pauta habitacional, poderíamos colocar a pauta das pontes e inúmeras outras, né? Nós estamos vivendo, por exemplo, a gente quase não consegue acessar essa pauta, mas quadros de estiagem, não é uma estiagem generalizada, mas quadros pontuais de estiagem. Quais são as pautas que estarão agora em evidência na associação nesse primeiro semestre? Exato, Aline. Em 2023 o cenário era um, 2025 a gente muda completamente, mas a VAT vem sempre com uma representatividade cada vez maior dentro dos grandes debates regionais. Então, a reconstrução, com certeza, é uma das grandes pautas da nossa associação. A maioria dos municípios que não foram atingidos pela cheia foram atingidos por deslizamento, foram agora, né, como tu falaste, da seca. Então, nós temos aí um grande trabalho a ser feito. E aí são, no total do Vale, são 37 municípios associados à VAT, são 24 atualmente. Nosso intuito é aumentar essa abrangência de câmaras filiadas, e aí tu precisa fazer um diagnóstico de todos os municípios para que a gente consiga estar falando a mesma língua em um âmbito regional. Então, a reconstrução do Vale, com certeza, é uma das nossas pautas. A concessão das rodovias, que vem forte aí agora, nesse primeiro semestre, que precisa muito ser falado e debatido, para que a gente não tenha um modelo errado pelos próximos 30 anos. E eu não digo só o modelo errado, ele sido colocado para a sociedade sem o debate acontecer. A gente vê que hoje a concessão das rodovias é um grande problema no sentido de que o desconhecimento do edital, ao meu ver, é um dos maiores problemas para os gestores. A maioria deles nem sabe tudo que está colocado ali, né, neste bloco 2, e precisa se inteirar desse conteúdo para que a gente consiga realmente saber o que está debatendo, né, e lutar por aquilo que precisa ser ajustado ao longo do tempo. Então, a gente fala sobre a educação também é uma grande pauta. A gente tem lá de Teutônia, trazido pelo nosso vice-presidente Luias, a questão de uma possibilidade da UTI em Teutônia. Então, assim, são pautas de diversas áreas que nós, enquanto associação, precisamos estar aí nos reunindo para ir em busca, né, de respostas, de representatividade, de resultado e de pensar na unidade do Vale, né? Nós precisamos parar, então, com essa região alta, região baixa, o vale é um só, com características diferentes, sim, mas o vale é um só, né? Nós somos uma unidade, é o Vale do Taquari.
Daí é importante uma reflexão tua em relação ao encontro que aconteceu na última sexta-feira na Univates sobre o Bloco 2 e ao que estão prevendo em relação a projetos, a investimentos e às vias pedagiadas aqui do Vale do Taquari. O que te pareceu? Na verdade, assim, faz bastante tempo que eu venho participando de encontros que são debatidos este assunto. Lá em 2022, Moisés, quando se falava, né, se colocou na rua o outro edital, a gente já participava desse movimento. Se batalhou muito, e agora vou falar em especial a comunidade de Cruzeiro do Sul, se batalhou muito por um novo formato que não fosse a praça de pedágio, porque a cidade de Cruzeiro do Sul e a cidade de Encantados são as que são diretamente, já foram afetadas esses quase 30 anos. Quando se coloca na rua esse free flow, no formato em que ele foi posto, com a tarifa que foi posta, a gente percebe que o modelo que foi batalhado pelas comunidades, ele se torna um outro problema. E aí são pontos que precisam ser vistos. Várias cidades já se manifestaram em relação a isso. Existe um grupo técnico que trabalha em cima dele, que são pessoas que realmente têm conhecimento técnico de engenharia, de diversos outros setores, de logística e tudo mais, que entendem que o free flow é algo mais justo, porém, eu acredito que da maneira com que foi posta, precisa realmente ser avaliada, porque ela não está justa neste formato. Para isso, o Estado precisa aportar recurso maior, precisa se verificar qual é a quantidade de obras que se tem nesse edital, quais são as prioritárias, e precisa se verificar aonde esses pórticos estão colocados. Cruzeiro do Sul, o pórtico sai a praça de pedágio do quilômetro 19 e 20 e vai para o quilômetro 26. Nós já temos um grande problema de mão de obra no nosso distrito, e aí se nós pensarmos que as pessoas que vêm de Lajeado, os munícipes que saíram de Cruzeiro e vão morar em Lajeado, foram morar em Lajeado e têm que trabalhar no distrito, vão ter que pagar pedágio para trabalhar. E nós vamos ter uma carência de mão de obra, certamente, que já se tem hoje. Aí a gente vai para Vespasiano, a gente vai para o caso de Encantado e Mussum, que vão ter que pagar R$ 4 para se deslocar de uma cidade para outra. Então, assim, são questões pontuais que ainda precisam ser aprimoradas. A gente vê o Estado, sim, com uma receptividade muito grande das ideias, né, dentro daquilo que é possível ser ajustado, mas, como eu disse anteriormente, eu vejo que a gente teve uma troca muito grande na administração pública, né, de diversas prefeituras, e os prefeitos precisam se apropriar mais desse edital para que eles realmente possam dizer, essa obra na minha cidade é importante, essa não é. Porque não adianta querer colocar um monte de obra para dentro do edital, porque de 30 centavos vai passar para 50, e aí vai se tornar inviável. Então, assim, precisamos sim um prazo maior para debate, porque nós não podemos esquecer quem nós estamos representando. São Claro. aquelas pessoas que Uhum. saíram no domingo e votaram em nós, nos colocaram sentados numa cadeira para representá-las diante dos problemas que são postos pelo governo, né, e colocados em pauta aí para a sociedade. Daia, tu questiona então, o aporte do governo hoje é de 1,3 bi. Esse é o aporte do governo, acho que é via Funrigs. O investimento Exato. fica na casa de 6,7 bilhões, o investimento total em 30 anos de concessão. O teu questionamento e a tua avaliação é que o governo deveria ter um aporte maior, ou seja, um investimento maior, para custear um pouquinho do valor da tarifa, para que as obras se mantenham e daí para que a gente tenha um pedágio mais barato, mas tu não questiona o modelo free flow, esse aí tu acha que é o melhor. Na verdade, assim, ó, Moisés, eu não vou te dizer que eu acho que é o melhor. A nossa associação, agora falando em associação, tá? A gente tem ali divergências de opiniões, e é por isso que eu te digo que eu acredito que o debate sobre isso seja algo que se faz necessário num prazo maior. Hoje, as duas praças que nós temos, olha a dificuldade que se tem diante do cenário. As duas praças existentes hoje, elas já têm quase 30 anos, tá? Cruzeiro do Sul pagou pedágio por quase 30 anos e recebeu de investimento duas rótulas ao final do ano passado. Então, assim, para isso já precisou perdemos ali de quase 20 pessoas na rótula de acesso a Frederico e Germano Henkel, e o nosso distrito passando por um trabalho enorme porque não se tinha aquela rótula de acesso, tá? O novo formato Free Flow, da maneira com que nos foi colocada, ele seria mais justo,
porque na época, quando foi conversado, se falava em centavos para passar pelos arcos, certo? Então, eu pagaria só pelo que eu usaria. Neste cenário, entende-se que daqui a pouco seria o mais justo para todos, porque a quantidade de investimento que se teria seria muito maior. Querendo ou não, nós não vamos fugir do imposto, daquilo que está posto, no caso, pelo governo do Estado. É muito difícil a gente conseguir fugir disso, né? Então, assim, nós precisamos pensar naquilo que é mais justo, tanto para as pessoas que vão utilizar a via, tanto para quem está representando elas no momento de decidir sobre o que está sendo feito. E para isso a gente precisa de um debate maior. E onde os arcos estão sendo colocados? A gente sabe que Vespasiano, tem um colega nosso que faz parte da diretoria, ele comenta que tem gente que mora de um lado, vai pagar pedágio para poder plantar. Então, são essas questões que precisam ser afinadas, né? Agora, na quinta-feira, nós temos uma reunião em Arroio do Meio, onde uma equipe técnica vai colocar para nós todas essas questões e como funciona realmente o free flow, porque é aquilo que eu te digo, o desconhecimento sobre o assunto ele é grande, o que nos faz, às vezes, emitir opinião sobre aquilo que a gente acha e não sobre aquilo que a gente conhece. Eu acredito que a gente precisa entender um pouco melhor deste cenário para que a gente consiga realmente repassar para a comunidade e também entender o que o governo está querendo colocar para que daqui a pouco seja algo mais justo, para que se tenha investimento na região. Mas a gente pede uma atenção especial, porque nós sofremos muito com a catástrofe do ano passado. E isso tem que ser levado em consideração. Então, se fala que a cada $500 mil que o governo aportaria a mais, se reduziria 5 centavos, se eu não me engano, na tarifa. Nós precisamos, sim, de um aporte maior, né? Vão pensar em diminuir obras? Estão pensando em, daqui a pouco, colocar as obras que se tem diminuir. Eu não vejo que talvez seja o ponto principal, porque eu acredito que a gente já paga bastante imposto para ter retorno que muitas vezes não se tem. Então, nós vamos trabalhar enquanto associação em cima disso para que a gente tenha um modelo justo. Vereadora, pelo que eu entendo da tua fala, o que nós precisamos agora na prática de imediato é tempo para debater entre os pares, ou seja, entre as lideranças regionais, das lideranças com a comunidade e depois, de novo, com as entidades representativas e o governo do estado. É tempo que nos falta, é isso? Ou que precisamos? Exatamente. Conversando com o secretário Capelupi, numa segunda-feira que eu estive em Porto Alegre junto com um grupo aí de prefeitos e empresários da região, foi solicitado um aumento do prazo, porém o secretário se colocou meio resistente num primeiro momento em relação a isso. No dia 24, que tivemos a primeira audiência pública, eu acho que ele acabou tendo essa sensibilidade maior, porque ali nós tivemos diversas opiniões que foram colocadas e tivemos, assim, alguns prefeitos que acabaram não participando. Uns porque não estavam, nós tivemos municípios que não tinham um representante da administração municipal. Me preocupa, né? Cruzeiro do Sul realmente tinha uns 4 vereadores lá. E aí a gente, inclusive, né, vai solicitar uma reunião com a prefeitura para saber se eles já conseguiram, daqui a pouco, esmiuçar esse edital. Porque o edital, ele é difícil, ele é um edital muito técnico. Então, assim, nós precisamos de uma equipe técnica em cima disso para entender essas obras. O que é que está vindo para a minha cidade? O que é que está indo para Lajeado? O que está indo para Arroio do Meio? Acho que o que nos falta é isso, é tempo para conseguir entender o edital. Dia 17, novamente, a equipe do Estado vai estar aí, junto com os prefeitos, vereadores, vai se ampliar o debate, eles vão explicar todo o edital, com as obras, com tudo que vem acontecendo. Mas esse movimento individual, ele precisa acontecer. As prefeituras precisam trabalhar em cima daquilo que o edital está pondo para cada cidade, para que lá na frente a gente consiga, junto com as associações, levar um pouco mais né, a representação das associações, levar aquilo que daqui a pouco vai se conversar e se entender. Bom, acho que é esse modelo que a gente vai ter como melhor, são essas as obras, é essa tarifa, ou não é nada. Porque também pode existir a possibilidade de ninguém querer nada, né? A gente não pode disso. Precisamos saber o que é o ideal para o Vale do Taquari. Ô Daia, deixa eu só recuperar aqui, eu fiquei até um pouco preocupado. A Câmara de Vereadores de Cruzeiro, ela teve recesso durante todo o mês de janeiro, é isso?
todo mês de janeiro pelo nosso De regimento quem é essa interno. decisão? Quem participa dessa decisão, Dai? Na verdade, é um regimento interno que existe, né? A Câmara é regida por regras. Em 2023, nós fizemos a alteração dela e não conseguimos trocar algumas questões que estavam lá dentro. Em 2021, se eu não me engano, a gente entrou com um projeto para que a gente tivesse sessões semanais, e esse projeto foi reprovado. Um projeto que foi da Marne, meu e do Demetrios, foi reprovado, nós não conseguimos ter andamento, né? Continuamos com sessão a cada 15 dias. Agora nós vamos novamente propor ao começo do ano aí, já trabalhando com a nossa assessoria jurídica, para que a gente coloque de novo para a reformulação desse regimento interno, para se ter sessões, eu penso, semanais. A gente tem uma outra proposta para apresentar com os colegas também, mas janeiro, infelizmente, pelo regimento interno, existe recesso, como existe em algumas outras câmaras, algo que não se conseguiu trocar, né, no momento que foi reformulado o regimento interno, e democracia é isso aí, né? A gente, no voto, acaba, às vezes, não conseguindo chegar na aprovação total, mas a gente vai tentar novamente, eu sempre digo, a gente está sempre tentando melhorar e aprimorar isso. São quantos encontros por mês em Cruzeiro do Sul? São 2 encontros a cada 15 dias. Na verdade, assim, não, são dois, é na primeira e na terceira quarta-feira do mês. Então, se tem 5 semanas em Cruzeiro, a gente se reúne só 2 vezes na semana. 2 vezes no mês. E isso num município de 12 mil habitantes, é algo que precisa ser visto urgentemente. Mas nós já estaremos protocolando esse projeto logo na primeira sessão de fevereiro para tentar novamente modificar essa questão. É um alerta, viu? Um alerta aí. Eu acho que precisa ser modificado de forma urgente, porque tu vira, por exemplo, começa uma nova gestão agora, Aline, e daí no É. primeiro mês você não trabalha. A maioria das câmaras, vereadora, quando assumem, né, novos vereadores, quando nós temos o pleito eleitoral, elas não fazem o recesso. Eu mesmo, na semana passada, entrevistei as 4 vereadoras de Lajeado, porque já estavam indo para a sua terceira sessão, né? Terceira semana. E então, Cruzeiro do Sul não tem no seu regimento essa possibilidade. Exato, e nós temos municípios muito menor que o nosso que tem sessão semanal. Então, assim, a gente precisa modificar isso urgentemente, né? Infelizmente, lá no começo, nós tivemos esse projeto reprovado e vamos novamente, tentamos em 2023 fazer essa alteração no regimento, não conseguimos, e nós estamos trabalhando para apresentar ele agora no começo de fevereiro, para que seja novamente apreciado. A Câmara teve uma renovação, quem sabe a gente consiga os votos mínimos, né, para que se tenha a aprovação desse projeto. Antes de fechar, vereadora, só para ilustrar para a nossa audiência, quando o colega Moisés diz já começa o trabalho de férias, esse mês de janeiro, ele é um mês de recesso. Os vereadores que foram empossados ali na finaleira do ano passado, ou enfim, 1º de janeiro desse ano, eles recebem por esse mês de janeiro? Todos recebem? O recesso parlamentar que acontece tanto na nossa Câmara quanto nas outras câmaras, independente do ano, ele é remunerado, sim. Que daí é isso que o Moisés diz, né? E soma-se a isso, às vezes, a descrença que a comunidade acaba tendo em algumas pautas políticas que a gente reverbera, e já conversamos, inclusive, com a vereadora em outras situações, né? Porque daí a sensação que a gente tem é que vota e elege e toma posse, mas não toma, mas recebe, né? Assim, pensando... Exatamente. Inclusive, aproveitar o espaço para dizer para a comunidade cruzeirense que cobrem, né, dos seus representantes. Infelizmente, em 2021, Marne, eu e Demetrios tivemos esse projeto reprovado. Nós estaremos novamente colocando esse projeto em pauta para que a gente consiga, sim, ter sessões semanais e alterar aquilo que precisa ser alterado, porque a gente sempre pensa que o que precisa ser pensado num primeiro momento é a entrega do serviço lá na ponta. E a gente precisa, sim, 12 mil habitantes, tem demanda. Na época, a gente sabe que isso foi articulado pela antiga administração, junto com alguns outros vereadores, para que se não tivesse esse projeto aprovado, né? A gente sabe disso. Continuamos tentando, né, batalhar em cima dessa alteração, não foi possível, e estaremos novamente colocando esse projeto em pauta para que seja avaliado, né? Cruzeiro do Sul merece e precisa urgente de que a gente se encontre no mínimo uma vez por semana para debater as pautas da nossa cidade.
Daia, muito bom. Nosso tempo está estouradaço. A gente teria mais pautas importantes aqui para debater. Muito obrigado pela tua presença aqui no Panorama, na Rádio Independente. Até uma próxima. Eu que agradeço, um abraço a todos. Daiane Maria, a Daia Maria do MDB. Aline, irritante. Irritante. Cruzeiro tem que ter encontro semanal, tem que ter sessão semanal. Isso precisa mudar urgentemente. O povo de Cruzeiro merece. Eu fiquei muito irritado. No pior momento da história de Cruzeiro do Sul, a Câmara não abre em janeiro. É, no mínimo, irritante. Irritante o que acontece em Cruzeiro do Sul. É a tua frase, né? Começou a trabalhar de férias. Que claro que eu isso? fiz a pergunta. É óbvio, né, gente, que a gente sabia que o recesso é remunerado. Mas eu pergunto para a vereadora para a gente ter esse entendimento que nós acompanhamos a campanha, votamos, elegemos, posse foi tomada de férias. Saímos de férias. Guardada a proporção, é como se nós fôssemos contratados, eu e Moisés, para aqui uma atividade nova na rádio, vocês estão contratados, tem aqui um aditivo, mas vocês já estão de férias. Olha que legal, né? Então é por isso que o Moisés fala, estamos irritados, ficamos irritados, né? E não é só Cruzeiro do Sul, mas a vereadora Daia faz uma fala importante, tem município menor que não tem recesso, tem município menor que se encontra toda a semana, estamos muito atrasados.